bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade com uma participação ultra especial. Agora o nosso amigo Tavião. Poxa, muito obrigado. Muito obrigado. Boa, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, que na verdade eu me convidei, mas enfim. Não, imagina. Eu tô tão feliz de você estar sentado no meio, porque você tomou esse bem-vindos direto e eu não tomei direto dessa vez. Muito bem, hoje a gente vai falar então sobre ateísmo e teísmo. Bem, pra gente começar, na verdade a gente tava batendo um papo aqui fora das câmeras, nos bastidores, sobre essa questão do ateísmo, do teísmo, como é que isso funciona, porque tem várias crenças diferentes em Deus. E a gente tava conversando aqui, perguntando pro Tavião, que o Tavião passou por essa fase ateísta, né? Uma longa fase ateísta, ateia, e eu acho que essa foi uma das minhas piores contribuições para a internet. Para a humanidade. Então, eu acho que essa é uma coisa que é difícil, eu nunca comentei disso em nenhum outro vídeo antes. Talvez em algum momento eu fale sobre isso no meu próprio canal, coisas que nunca vivi ou evitava viver. Se vocês não conhecem, por favor, entrem lá. Entrem lá. Mas eu lembro, cara, e esse foi o meu ponto de reflexão mesmo. Eu fui ateu desde a adolescência ali, quando você fala, não tem como existir Deus. Né? Tinha uma percepção um pouco equivocada. Até tive um canal também por muito tempo chamado Rolê Gourmet, onde eu e um amigo, a gente cozinhava ali, ficava bebendo e falando um monte de besteira. E entrava muito essas coisas de religião. Dois ateus. Dois ateus, né? Então a gente falava muito sobre aquilo de uma forma que era muito casual e refletida, depois eu percebi. Quando aconteceu uma vez que eu tava cortando o cabelo, e daí tava naquela posição meio estranha, assim, não sei o quê, e chegou um garotinho de uns 12, 13 anos, assim, e falou, Tavião, que maneiro! E daí eu olhei pra ele e falei, pô, que legal! E daí ele olhou pra mim e falou, eu também sou ateu! Então, ali eu... Estraguei o amigo imaginário dessa criança. Pois é, cara, eu percebi que pro garoto, naquele momento, aquilo era muito importante. Ele ter alguém que ele reconhecia e que ele podia achar bacana. Fazer parte, né, de alguma coisa ali, se identificar. Que ajudava ele com provavelmente uma ruptura que era importante, com a família dele, alguma coisa assim. Mas a partir daquele momento eu falei, caramba, rapaz, o que eu tô falando e que tá reverberando nas pessoas e que talvez eu nunca tenha nem entendido tão Pode ter bem refletido sobre isso, né? Se eu falo que sou ateu, eu tenho uma penetração, uma galera que me assiste, o que é que eu tô passando? Será que eu pensei nisso? E eu não pensei. E hoje, pela percepção de Deus que eu tenho, e daí a gente pode entrar nesse papo, talvez, eu percebo que Deus é apreensível, eu consigo sentir Deus, e eu acho que é inegável. Olha só. Pelo menos essa é a percepção na qual eu cheguei. Que para mim, Deus nada mais é do que o que sustenta o universo todo. A lei da gravidade. De forma coesa. De forma coesa. Então, assim, eu consigo ver as coisas caindo, o universo para de... Existem leis que regem a existência. Para mim, essas leis, essas coisas que mantêm o universo coeso, são Deus. É uma visão legal. Eu acho que isso é importante, a gente está conversando sobre isso aqui. O quanto durante eu desde pequeno eu tô nesse meio, né? Venho de uma família espírita, que minha mãe me colocou no catecismo, falou, vai lá pra você aprender como é também pra você escolher. Então eu sempre tive isso e sempre li muito. E ao longo da minha vida, por estar sempre nesse meio, conheci muita gente que era ateu. Sim. E quando sentava às vezes para conversar, as pessoas tinham essa visão, que Deus era o velhinho sentado no trono em cima de uma nuvem, porque é uma visão... Como é que as pessoas aprendem religião? Elas começam a aprender quando são crianças. E aí, qual é a maneira mais lúdica de você ensinar o que é Deus? É um velhinho barbudo sentado numa nuvem. Só que essa imagem... Quando morre e vira, sei lá, estrela, ou vai pro céu. Só que essa imagem não sai da religião. A pessoa cresce, passa pelo catecismo, por exemplo, na igreja católica ou em outros tipos de igreja que tem essa imagem, ou outros tipos de religião, e essa imagem não é desacoplada. O padre não chega e fala assim, olha, vamos imaginar agora Deus como uma coisa maior. Sim. Ele não fala isso, ele continua falando de Deus e ele não te dá uma nova imagem. E é interessante pensar que acontece parecido com Papai Noel, com o Coelhinho da Páscoa. Uma coisa muito engraçada é que depois só eu percebi a minha própria ignorância. Por muitos anos, quando eu era criança, eu ficava me perguntando, mas Deus é o Papai Noel?
Porque era isso, era o velhinho de barba. No Natal. Mas muita É o criança- aniversário dele. Mas muita criança tem isso, de pensar que Papai Noel e Deus são a mesma pessoa. Você vê o reducionismo simbólico no qual a gente acaba operando. E que em um determinado momento é importante, Sim. mas depois precisa... Na minha adolescência, eu teve um período também de ateísmo, e... Foi uma árvore que salvou a vida Cara, dele. olha só, essa história é muito legal. Eu tava conversando com meu avô. Eu sou ateu. E, né, aquele adolescente, sou ateu. Fala alto, né? E a gente tava na rua, assim, passeando. Aí ele, por quê? Me questionou. Eu falei mais ou menos o que você tá falando. Não, porque não tem como ter Deus e tal. E, cara, ele falou uma coisa tão simples e tão besta, e cientificamente dá até pra responder, mas foi algo... O símbolo daquilo foi tão importante, ele virou e falou assim, você já olhou pra uma semente? Já. A gente tava passando por uma árvore assim. Já imaginou que uma semente daquela, dessa que você tá imaginando, vira essa árvore aqui gigante? E, cara, ele não precisou falar mais nada. Já era adolescente, eu sabia do processo biológico por trás de tudo aquilo. Sim. Mas aquilo pra mim foi muito importante, assim. E naquele momento foi o momento que eu deixei de ser ateu. Eu não sabia mais no que eu acreditava. As coisas... Existem regras, existem leis. O universo ele tem uma consistência impecável, né? Que a gente em si não consegue reproduzir, né? E uma coisa que eu sempre falei, às vezes a ciência ela quer explicar tudo. E às vezes ela bate na religião de falar, isso aqui que vocês chamam de milagre, tem uma explicação científica. Mas é claro que vai ter. Porque se Deus criou o universo e criou as leis, ele vai ser o primeiro a fazer tudo dentro das leis. Claro. Então não existe nada sobrenatural, que está acima do que é natural. É tudo natural. A ciência hoje ela está procurando explicar... A gente tem na história, a gente tem a ciência e a religião andando juntas. Em determinado momento elas romperam, foi uma para cada lado, e no meio ficaram poucas pessoas. Os ocultistas, não sei o que, os cientistas, caras, por exemplo, como Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Galileu, Copérnico, Giordano Bruno, caras que viveram numa época em que era muito separada a ciência e a religião, e dependendo do que você falasse na ciência, você ia parar na fogueira, como o Giordano Bruno parou. E aí esses caras ficavam escondidos lá dentro das ordens ocultistas, né? Muito do ocultismo vem daí, dos caras que estavam dentro de maçonaria, ordens específicas, para esconder esses conhecimentos. E esses caras eram os caras que falavam, eu entendo o lado místico e entendo o lado científico, e uma coisa complementa a outra. Hoje a gente ainda vive essa dissolução, porque tanto para controle de um quanto do outro é mais fácil falar assim, isso aqui é besteira, isso aqui é a história da carochinha, e outro falar, o cara é um herege, é adorador do diabo, se você acreditar no que ele fala, você vai pro inferno. Sim. Então, a gente ainda vive isso. Mas era uma coisa que eu desde pequeno, eu não tive essa fase de ateu, justamente porque a minha compreensão desde pequeno era diferente. Uma vez eu devia ter uns 5, 6 anos, eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu acho que eu tenho uma ideia de Deus. Eu acho que Deus, ele não é um cara. Ele, explodiu, e cada pedacinho dessa explosão é o universo, e cada pedacinho é ele. Aí eu falei, aí minha mãe falou, é uma boa teoria. E aí eu comecei a crescer com essa teoria de que Deus está em tudo, Deus é tudo, Sim. e que essa lei, essa coesão é parte do que ele criou. Eu acho que esse ponto é muito interessante, porque era como a gente estava comentando aqui antes de ligar a câmera. No momento em que você coloca o ele como se fosse um substantivo, você semanticamente já se coloca numa situação onde essa história fica um pouco mais difícil de se sustentar. Sim. Mas se você coloca, como eu estava comentando aqui, na própria Bíblia eu li, Deus era o verbo, o primeiro foi o... No princípio é o verbo, né? E você pensa, se Deus, em vez de um substantivo, for um verbo, já muda totalmente o jeito que você pensa. E se você imaginar o universo nessa coisa da expansão até o limite, e depois voltar, essa ação, esse movimento, pode ser Deus. Sim. Que é a tua ideia infantil do Big Bang. Exatamente. E existe a teoria do Big Crunch. Que vai o universo, depois... E a gente estava no simpósio lá de hermetismo esse fim de semana passado, e o Wagner Canalonga, que é o taoísta, ele falou que é a teoria da linguiça. Começa um ponto, aí explode, volta para um ponto, explode, volta para um ponto e vai fazendo uma linguiça. E aí são vários universos existindo. Eu falei, realmente, né? A ideia que a gente tem, o hermetismo também traz essa ideia, né, de que as coisas
que expandem, elas uma hora retraem. Sim. A filosofia, tem muitas linhas filosóficas que falam que Deus ele está expandindo para o máximo da experienciação da realidade que ele criou, para depois se concentrar de novo e trazer toda a experiência de volta para um ponto único. Então essas teorias elas se repetem em muitas filosofias. Essa ideia, né, de que Deus é o todo, de que não é um cara. E aí eu estava falando, muitos ateus que eu conheci ao longo da minha vida tinham essa visão. Sim. De serem catequizados, ouvirem de um seio de família católica, que é muito comum aqui no Brasil, Sim. e de ouvir essa ideia de Deus, esse Deus personificado, esse ele, esse substantivo. E aí a hora que eu conversava com os caras e falava, meu, esquece isso, essa não é a visão que a maioria das pessoas fora da religião tem. As pessoas têm uma ideia mais filosófica de que Deus não dá para ser alcançado pela nossa mente, mas ao mesmo tempo ele é tudo. Aí os caras, ok. Milagre não é que não existe, ele aconteceu e talvez a ciência vai explicar. E o fato da ciência explicar não desmerece o que aconteceu. Sim. Né? Uma coincidência. Você tá num lugar, encontra a pessoa que você queria falar no mesmo lugar, não sei o que, naquele momento. Não é uma coincidência. Eu passei por algumas coincidências na minha vida, que eu olho e falo, isso aqui não era possível. Eu acho que esse ponto é muito legal. Por mais que alguma coisa seja o acaso, isso não significa que não haja talvez uma coordenação, ou mais do que tudo, um símbolo que você pode ler e tirar uma lição daquilo. Sim. Quando você assiste um filme, tudo que acontece no filme passa uma mensagem. A roupa que o cara tá usando, a cor, o jeito que ele pegou um negócio, se ele derrubou alguma coisa, tudo lá tem um porquê, que é o que o diretor está tentando passar. A gente tende a olhar para o mundo, para a nossa vida, como se, não, tudo aqui tá aleatório, tem esse boneco aqui, não tem porquê, mas é porque tudo que a gente não quer compreender, a gente fala, isso é um acaso. Mas para qualquer coisinha na vida que você olhar, vai ter um símbolo muito forte ali, e isso eu chamo de Deus também. E a gente volta pro milagre, né? Deus é o primeiro a respeitar as regras que ele mesmo criou. Se a gente não sabe quais são essas regras, no caso da coincidência, por exemplo, vira um negócio místico, exatamente. Não é milagre. Não, é a gente que não conhece o que está por trás daquilo. Porque eu queria dar um exemplo também desse parecido com o Jung. Uma paciente dele sonhou com um escaravelho dourado que tem lá no Egito. Eles estavam na Suíça. E eles estavam tentando analisar o símbolo e tal, e não sei o que. De repente entra não escaravelho, mas entra um besouro pela janela, faz lá qualquer coisa e pousa na frente deles, assim. E aí que ele começa a desenvolver um pouco melhor a ideia de sincronicidade, que os símbolos, eles não ficam só, as informações, aquilo que a gente precisa lidar no nosso inconsciente, não está só na nossa mente, não vem só no sonho, nos devaneios, nas fantasias, nos mitos, mas vem no mundo real. Sim. Qual era a possibilidade daquilo acontecer naquele momento, com aquela paciente e tudo mais? Se a gente acreditar na ciência, o que a ciência diz pra gente? Que o universo ele é matemático. Ele funciona com cálculos. Através de fórmulas matemáticas você consegue calcular certas coisas. Você consegue calcular quando uma sonda vai pegar lá o desvio da gravidade do planeta para pousar, não sei o que. Tudo é algoritmo. Tudo é algoritmo. Ou seja, se tudo é matemático, nada é acaso. Tudo é conta exata. Sim. E aí você pode extrapolar isso. Então é isso que a gente está falando. Encontrar alguém não é acaso. A probabilidade daquilo acontecer já estava calculada e aquilo aconteceu. E aí a gente extrapola isso para um oráculo. Porque um oráculo ele é isso. Se você falar oráculo não funciona, então você não acredita na matemática do universo, você não acredita que o universo é físico e provável. Sim. Porque se você pegar um baralho de tarô e tirar uma carta aquela hora, não pode existir acaso. Aquilo saiu aquela hora, aquele momento, porque tinha toda uma complexa equação matemática para aquilo acontecer naquele momento. Sim. E aí para que aquilo tem que acontecer naquela hora? Porque provavelmente alguma ação inconsciente ou consciente que você veio tomando até chegar naquele momento. Então, isso eu sempre falo, às vezes você é um cientista e fala assim, é acaso, ou são muitas probabilidades. Eu falo, cara, realmente existem muitas probabilidades, mas existe um cálculo que leva a um resultado. Se eu jogar um objeto daqui agora, ele vai cair com a aceleração da gravidade que a gente tem calculada lá. Aí vai cair e é isso que vai acontecer. Eu consigo calcular. Aí eu vou ter que ter a resistência do ar, tudo, mas é tudo matemático. Então não existe acaso. Até quando você tira uma carta de tarô, aquilo está programado para acontecer. Pois é, e aí eu acho que talvez as pessoas que vieram esse vídeo porque eu postei,
Podem estar com a visão ainda, não, mas isso não. Porque acho que o que divide é você dar significado ou não para esse acaso. Como que vocês explicam isso de você dar significado ao acaso? A gente tem uma... Eu sigo, o Bruno também conhece muito, uma filosofia muito antiga que é o hermetismo. É uma filosofia que provavelmente deu base à maioria das religiões que a gente tem hoje. E uma das coisas que o hermetismo fala e te provoca, porque ele é uma filosofia, ele não é uma religião, ele te provoca a você perceber que tudo que acontece fora é reflexo do que você tem dentro. Então tudo que você se coloca em qualquer situação, em qualquer símbolo que você colha, tudo isso foi feito por uma escolha sua que em muitos casos é inconsciente. Sabe, eu vou pegar esse exemplo que você deu do cinema. Você pega um diretor de fotografia, o cara que faz aquele enquadramento, que ele quer pegar exatamente aqueles elementos que estão na tela, porque cada coisa ali passa uma mensagem. Quando a gente vê filme, o que a gente presta atenção? Na história, no ator. A gente esquece o que está em volta. Só que o nosso inconsciente pega tudo. Ele consegue captar tudo e guarda tudo isso. Então o nosso inconsciente ele é capaz de prever o que a gente vai fazer. Porque ele já sabe, ele já captou o ambiente inteiro. Sim. E aí, a partir disso, o que o nosso inconsciente faz? Ele começa a colocar a gente em situações para que a gente viva determinados símbolos ou situações, e aí é a hora de fazer o exercício do hermetismo, de trazer o que está fora para dentro. De olhar e falar, poxa, aconteceu isso comigo, onde está a lição que eu tenho que tirar disso? Sim. Onde está o símbolo, onde está o cerne simbólico disso, para que eu trabalhe isso dentro de mim e sublime esse símbolo. É como o escaravelho, né? Entrou um besouro naquele momento. Poderia ter entrado uma formiga voadora, uma mariposa, uma barata, podia entrar qualquer coisa, mas a coincidência que é significativa, é carregada de emoção, Sim. é onde você precisa resgatar e analisar onde aquilo encaixa no seu mundo. E eu acho muito interessante isso. Eu acho que essa foi a maior diferença que fez na minha vida. Mesmo antes de eu descobrir o hermetismo, que não vou nem dizer que entendo ainda, e como essa é a parte difícil. Eu estou há 3 anos vivenciando isso. E eu sinto que eu sei absolutamente nada. Então é muito fácil você se frustrar Sim, né, com essa busca, porque ela é muito ampla, ela é muito cheia de desvios. Sim. Tem sim muita coisa que vai fazer só você se confundir. Tem muita gente que se aproveita. Muita gente se aproveita que ganha a vida assim Sim. até. Mas tem gente que ganha a vida honestamente e gente que se aproveita para ganhar a vida. Mas o ponto principal para mim, o que realmente mudou a minha vida, foi justamente essa questão de qual é a lição que eu tiro disso. Eu sinto que nos últimos 3 anos, eu passei por situações muito difíceis, mas que por eu ter esse prisma de, o que Deus, o universo, seja lá o que, está colocando essa questão na minha frente, o que eu preciso aprender com ela? E isso fez com que as coisas fossem menos sofridas. E aí eu entendo, sabe, aquela tiazinha, o tiozinho que vai na igreja Sim. e reza e de alguma forma a vida dele, que é muito dura, parece um pouco mais tolerável. Eu percebi isso na minha própria vida, mas instrumentalizando a minha fé em Deus, no processo da minha vida, né? E isso é diferente de uma apatia, de uma... de estar na mão de Deus. Isso, é diferente. Na verdade, isso te dá uma liberdade de você olhar e falar assim, isso aconteceu porque eu escolhi que isso deveria acontecer, então o que é que eu tenho que tirar disso? Então é um processo ativo, na verdade. Sim. De você olhar para sua vida e falar, tem alguma coisa aqui que eu preciso aprender. E é legal quando você começa a fazer isso, porque é a hora que você começa a ver os símbolos que se repetem. Isso. Tipo, relacionamento é batata. Quando você começa a ter relacionamentos um igual ao outro, e aí você fala, não é possível, o que eu preciso resolver aqui que eu atraio sempre o mesmo tipo de pessoa. Ou emprego também. Você tá de saco cheio do seu emprego, porque tem um chefe lá que enche seu saco. Aí você troca de emprego, outro chefe que enche seu saco. Aí você fala, não é possível, só tem chefe mala no mundo. Aí você fala, não, o problema sou eu. Sim. Eu que tô atraindo esse tipo de energia porque eu preciso resolver alguma coisa assim. E a hora que você resolve é impressionante. A hora que você saca qual é o símbolo, trabalha ele dentro de você, você sobe uma volta numa espiral, cara. Aquele símbolo ficou resolvido e ficou pra trás. Verdade, parece um negócio de videogame, né? Parece, que você, passou de fase. passou level up, né? E isso é transformador, cara. Por exemplo, você acha que o seu novo cachorrinho se chama Hermes
Porque a história é muito maior do que você Sim. deu o nome dele. Exatamente, né? Para dar o contexto aqui, eu há pouco tempo, tem uma semana, adotei um cachorrinho que já tinha 11 meses quando peguei e que chegou ali com o nome de Hermes, o que é pitoresco, porque o irmão dele chamava Jack Daniels. Então, não é como se tivesse os dois nomes de velho, né? Então, ele chegou no momento ali de uma transição na minha vida, né? Então, entendi ele como um símbolo da lei da transmutação, né? Eu poderia até ignorar e trocar o nome dele para Marshmallow e, enfim, fazer whisky, o que for. né? Já que olha Jack Daniels, whisky. Mas se a vida propicia essas reflexões pra gente, E mais, por que não aproveitar? é um cachorro. Então, o que significa o cachorro? Ainda tem essa. Né? Os instintos. Ele vai atuar, ele quer fazer cocô e quer chamar sua atenção, ele vai fazer cocô e Exato. xixi em cima do sofá. Sim. E você que lide com isso. Sim. Então, o que esses instintos, mas por trás tem todo um hermetismo, ou é, por não trás tinha disso? pensado no simbolismo do cachorro, mas tem razão. Os animais, eles normalmente representam nossos instintos. E aí o cachorro, ele tem essa pegada de ser os nossos instintos que levam a gente à fidelidade, ao companheirismo, porque o cachorro tem esse símbolo, é o melhor amigo do homem. Esse é o símbolo Sim. que ele carrega no nosso inconsciente coletivo. Então Ele é fruto do nosso convívio, né? Não existe. Exatamente. Sim. Então, assim, cara, ele é o teu instinto de lealdade, de fidelidade. É ele que representa. E ainda vem um cachorro com o nome de Hermes, né? Sim. É um filósofo ainda, né? O mensageiro dos deuses. E eu acho engraçado que assim, uma galera chega e pergunta, nossa, mas cadê o Renato? Nossa! Mas aí que você percebe que você já divide as pessoas em quem lembra do Trismegistro e quem lembra do Hermes e Renato, né? Então, verdade. é bacana, cara, porque até nesse papo você já sabe, tá bom, com essa pessoa eu vou mais por aqui. Começa mais por aqui. Sabe? Verdade. Então, é estruturante, seja lá como for. Isso é legal, até pra você. É o tipo de símbolo que fala assim, tá vendo? Seu universo é muito mais amplo Sim. do que só um conceito. Abrange vários conceitos diferentes, e tem várias verdades diferentes. E isso vale para religião, para quem busca o seu caminho através de qualquer religião. A gente tem, né, aqui no canal esse objetivo de tentar tirar o preconceito com as coisas, né? Então, desde a tiazinha Beata que vai na igreja rezar, porque aquilo é a verdade dela e tá tudo certo, Sim. quanto para aquele que sai da religião e olha e fala, meu, Deus não é um velho sentado num trono. Sim. Deus é tudo. E esse que é o problema, que se a gente puder, mais um tópico que eu acho que é problemático. lógico. Quando você personaliza Deus, quando você fala que é uma pessoa, uma coisa ou um ser, você automaticamente atribui responsabilidades a ele. E eu acho que essa é uma questão que sempre paira assim, né? De tipo, mas se Deus existisse, essa desgraça aqui não estava acontecendo. Eu me recuso a acreditar que tal pessoa precisa sofrer para aprender alguma coisa. Como que vocês veem essa questão do sofrimento, da involução, das coisas ruins que existem no mundo? Eu acho que a ideia que a gente tem que ter é que tudo no universo é polar. Enquanto a gente tem uma explosão de supernova extremamente brilhante, criativa, expansiva, a gente tem um buraco negro que é escuro, que atrai até a própria luz e tudo. Então a gente olhando para o universo, a gente vê o gênero manifesto, masculino e feminino, a gente tem isso o tempo todo na natureza. E ao mesmo tempo que eu tenho alguém que sofre porque está passando fome, eu tenho alguém que pode dar comida para aquela pessoa. Eu só sei o que é caridade porque do outro lado eu tenho alguém para receber a caridade. Se eu não tiver alguém do outro lado para receber a caridade não existiria. A solidariedade não existiria. Se eu não tenho alguém disposto a ser amado, eu não posso amar ninguém. Então, acho que a Cabala judaica ela é muito sábia nisso, porque ela fala que para você poder dar o que você tem, alguém tem que estar disposto a receber. Então, receber é tão importante quanto dar. E ninguém ajuda ninguém. As duas pessoas estão no mesmo nível. E às vezes aquela pessoa que está recebendo, ela tem até entre aspas, não gosto muito de usar essa palavra, mas ela tem um mérito maior, porque ela está se colocando numa posição de sofrimento, entre aspas, para que a caridade ou a solidariedade seja praticada. Então a gente só tem reconhecimento dessas energias do mundo, do que é o bem, quando a gente enxerga o mal. Se o mundo fosse todo mundo bonzinho, sem mal, a gente não praticaria o bem.
Talvez a gente fosse mais egoísta, olhasse mais para nós, não olhasse pro outro. Então acho que é tudo uma questão de polaridade. Quanto mais gente precisando, mais gente podendo dar vai ter, e essa balança vai se equilibrando sozinha. A minha percepção disso, né, é de que as coisas ruins acontecem no mundo para que a gente perceba que a gente é o causador daquilo. Também, e que enquanto você estiver vivendo miséria no outro, miséria na tua vida, isso significa que tem alguma coisa ali para ser aprendida e para ser equilibrada. Isso. E que se esse sofrimento não existisse, você não se ligaria do quanto você é capaz de produzir aquilo. E acho que essa é a principal... é o principal obstáculo na compreensão das pessoas. Porque sempre que uma pessoa enfrenta uma situação difícil ou vê uma desgraça, ela tende a procurar uma explicação externa àquilo. E que não diz responsabilidade a ela. Uhum. E essa é a coisa que eu acho que também mais mudou na minha vida desde que eu comecei a estudar esse tipo de coisa. É pensar como que de alguma forma eu contribuí para que aquela situação negativa acontecesse. Então é esse exercício mesmo, ver o sofrimento, onde está a caridade em mim e onde está a falta de caridade, ou onde eu me coloco nessa situação que o outro está se colocando. Sim. Eu acho que um terceiro ponto que junta também tudo isso, não está diferente, mas é uma outra forma de ver, independente de eu ter causado ou não diretamente, o que isso pode significar internamente. Uhum. O que é centenas de milhares ou de milhões de pessoas passando fome no meu psiquismo? Entende? Sim. O que é essa desnutrição? O que eu estou deixando de nutrir em mim que pode ser nutrido? É o mesmo símbolo, né? É o mesmo símbolo. De trazer de fora para dentro. É aquela coisa assim, ok, eu entendo que isso existe, porque eu preciso ter a polaridade para aprender. E qual é a ação posterior? Trazer isso para dentro de mim e ver onde eu faço isso com a minha vida. O Hermetismo tem um lance legal que ele fala dos planos de causalidade, né? A gente está muito acostumado a ver o resultado no físico. Uhum. Mas ele fala que às vezes... eu tenho o curso que eu dou de Hermetismo, eu sempre dou esse exemplo. Às vezes vai lá um assaltante, leva o teu celular. O que ele está fazendo simbolicamente? Ele está tirando a sua capacidade de comunicação. O celular, o que ele é? Ele é um instrumento que facilita sua capacidade de comunicação com muitas pessoas. Aí vai lá o meu aluno e fala assim, pô, mas eu nunca roubei nada de ninguém. Então eu vi esse símbolo fora, trouxe pra dentro, mas nunca roubei nada de ninguém. Eu falei, legal, você não roubou no físico. Mas vamos falar dos planos, o quanto você rouba as emoções das pessoas, o quanto você quer ter atenção, você é carente, você vampiriza as outras pessoas emocionalmente e você não deixa as pessoas se expressarem emocionalmente porque acha que as suas emoções são mais valiosas. Ou vamos pro plano mental, o quanto você não deixa as pessoas expressarem as ideias dela ou desmerece as ideias das pessoas, fazendo com que elas não comuniquem o que elas pensam. Ou vamos para a esfera espiritual? Como é que você impõe a sua verdade para as pessoas, a sua fé cega, e não deixa com que as pessoas expressem e comuniquem a fé delas? E com isso elas minem a própria fé nelas mesmas. Falei, então em algum nível a gente acaba fazendo isso. E é isso que a gente tem que se ligar. Fala, porra, às vezes pega um negócio tão material, roubou um celular, beleza. Onde é que eu roubo as pessoas? Onde que eu tiro alguma coisa das pessoas? Onde que eu tiro a capacidade delas se comunicarem comigo? Sim. Criarem canais de empatia, de emoção, de conexão. Onde eu tiro isso na minha vida? E aí, esse é o exercício, porque aí você tem que extrapolar, e às vezes não é óbvio, e às vezes você sofre com isso, que você fala, cara, eu não tô enxergando. Às vezes tem um guia, um mestre que vai ter ali um caminho que já percorreu um pouco mais, que vai trazer e falar, vem cá que eu vou te ajudar, olha, já passei por isso, é mais ou menos esse o caminho, às vezes te dá uma luz, é um caminho que você segue. E de alguma maneira, parece até, de quem tá de fora, a princípio, que é exaustivo, porque imagina, quebra o carro. Não é só quebra o carro. O que o carro quebrou hoje. O que o carro simboliza, representa e aonde eu faço isso tanto na minha vida quanto eventualmente na vida dos outros. Parece exaustivo, mas conforme você vai praticando, isso acaba se tornando de alguma maneira... Não é que é fácil, como o Léo falou, tem hora que não é óbvio, mas chega a ser divertido, eu diria. Eu acho que assim, eu agora, meus ex-colegas de faculdade vão me matar de eu estar fazendo uma citação errada, mas eu acho que é de Lévi-Strauss, e que ele falava de uma sociedade que ele estudou, que ele sempre falava que alguma coisa na natureza, ou ela era boa para comer, ou ela era boa para pensar. De alguma forma aquilo ia nutrir você. Tudo que está acontecendo ali ou tem um propósito prático na sua vida, ou um propósito simbólico, né? Que se você quiser, você olha.
e pode te enriquecer de alguma maneira. Ou você pode ignorar e continuar um pouco... continuar no ciclo. É a hora que você assiste o filme e só presta atenção nas falas, né? Exatamente. Não vê o todo, né? É isso que é legal, é sair dessa coisa de não se responsabilizar pelo que acontece, saber que a hora que você chegou ali naquele lugar, naquele momento, foi você que se levou até aquela situação, e ali é a hora de você olhar e falar, legal, bacana, parabéns pra mim, que me trouxe até aqui, agora é a hora de eu aprender o que eu tenho que aprender em cima disso. E eu acho que esse ponto do aprender me leva a, talvez o último ponto que eu tenho para falar aqui, que sempre me levou a ser ateu. Eu sempre vi a existência como uma experiência exaustiva. Assim, eu costumava falar que a existência, enquanto experiência, ela é passável. Assim, tô aqui, interessante, mas não recomendo. E tinha um certo conforto muito grande para mim, no ateísmo, de imaginar que no momento em que eu morresse, ou que eu decidisse que a minha vida deveria acabar, aquilo chegava ao fim. Quando você começa a ir por esse outro caminho, que é o que a gente está discutindo aqui agora, você tem uma perenidade da sua existência enquanto essência. Isso me desespera, porque significa que assim, eu tô aqui para aprender alguma coisa. E que se eu não fizer esse serviço, rapaz, nós vamos voltar. Mas olha que legal, cara. Eu vi isso de uma entidade uma vez no centro, uma vez. E depois eu vi isso muitas vezes, de novo, de outras entidades. Mas essa primeira vez me marcou. E é um negócio que eu carrego e eu falo isso pra todo mundo. A entidade falou assim, a gente só vem num corpo de um médium, num centro, faz alguma coisa porque existe um corpo físico. E o Espírito falou, a gente só consegue fazer as coisas por causa de vocês. Vocês são o ponto de contato na Terra. E o fato de vocês estarem encarnados é uma bênção. Porque tem coisas que só aí onde vocês estão, vocês conseguem fazer e aprender. O Espiritismo, eu lembro uma vez, eu estava uma época lendo alguns livros e conversando com alguns espíritas muito antigos, e eles falaram, poxa, tem uns 7 bilhões de pessoas hoje na Terra e tem uma fila de 20 bilhões de pessoas para encarnar. Caraca, se isso aqui fosse uma merda, por que tem uma fila de 20 bilhões de caras lá? Fila maior que a do Outback, rapaz. E não deve ter o pagerzinho, né? Só vez de encarnar, por favor. Então, o Espírito falou isso também. Falou, vocês têm que aproveitar. Porque esse negócio de aprendeu, morreu e ter que voltar, não é ter que voltar, você vai querer voltar. Você vai perceber que você vai querer voltar, porque vocês estão experienciando... É tipo a fase que você não matou o chefão, né? Sim, quero platinar esse daí. Você quer platinar o jogo, E aí ele falou assim, vocês estão vivendo num planeta que tem o máximo da manifestação do universo. Olha, tanto é que na Cabala, a palavra da Terra, de Malhut, né, que é o reino da Terra na Cabala, é discriminação. Por que discriminação? Porque cada coisa que existe aqui é diferente da outra. A entidade falou assim, você olha uma árvore, ela é cheia de folhas, tira todas as folhas dela e compara. Você vai ver que nenhuma é igual à outra. Agora faz isso numa floresta igual a floresta amazônica. Olha como é complexa a criação, olha como a discriminação ela se apresenta. O que vocês vivem aí é o máximo da experienciação da criação. Então aproveitem, porque tem muita gente que gostaria de estar no lugar de vocês e não pode. Porque em outros planos as coisas são mais sutis, e aí você ou não mais consegue... iguais. Você não consegue diferenciar tanto. A rigor tanto. é isso, numa floresta inteira, nenhuma folha é igual. E cada uma é um signo. Isso. E você pode aprender uma coisa diferente. Exatamente. É o que você falou, de você estar num lugar que ou a coisa é boa para nutrir Sim. o corpo ou a alma. Sim. Né? Às vezes é uma árvore que você vai olhar e aquilo vai te trazer pensamentos de, nossa, como é que essa árvore se construiu? Ou às vezes o cheiro daquela árvore vai te remeter a alguma lembrança de infância, por exemplo. Então você sempre vai ter algum símbolo, algum signo ali, alguma memória que vai te trazer algum aprendizado. E eu acho que isso é a beleza. De falar, cara, dá graças a Deus que você tá aqui. Tem uma professora nossa que falava, aqui dá pra trepar, dá pra comer comida diferente o tempo todo. Do que vocês estão reclamando, cara? Não tem sexo igual aqui? Não tem. Tem comida igual que a gente come aqui? Não tem. Então aproveita.
tem essa existência como uma escola de vida mesmo, como a gente fala, né? Uma escola de vida. E, porra, aproveita, se agarra nisso no máximo que você puder. Ah, não tô fazendo o que eu deveria fazer. Cara, a gente nunca sabe com certeza o que a gente tem que fazer. Mas a gente tem uma essência por trás que vai dando os caminhos. E a gente meio que vai pegando esse caminho e acaba acertando os nossos passos. E você vê o quão pertinente é coisas que nunca vivi, coisas que nunca comi? Sim, sim. Quão pertinente é isso dentro desse contexto todo? Sim. Porque, em teoria, isso nunca vai acabar. É infinito. É infinito. Mas aí você já sacou que o teu lance é experienciar as coisas. Isso, por isso que eu tô falando quão pertinente e de trazer essa experiência adiante. Porque é o lance da jornada do herói. A gente precisa, às vezes, de alguém que vai lá, experimente aquilo pela gente e traga o elixir da vida eterna e fala, eu experimentei, tá aqui o elixir da vida eterna. Pode tomar que não morre. Pode tomar que não morre. Sim. Pode comer esse treco estranho aqui que não dá ruim. Pois é, cara. E aí que eu percebi, eu não sei se eu comentei contigo até, mas teve um momento onde ficou muito claro pra mim o que era o meu propósito de vida. Ele me pareceu muito infantil quando eu percebi. Isso foi na terapia, né? E ela ia me falando, mas o que você... Foi na época que eu estava para pedir demissão do meu emprego. Passei 15 anos trabalhando de uma forma extremamente predatória e chegou um ponto onde eu não sabia nem o que eu estava fazendo mais. Não era pelo dinheiro, não era por uma carreira que eu também não queria chegar. Então, o que você quer da vida? E eu cheguei no meu mínimo denominador comum, que eu falei, eu gosto de aprender coisas novas e comer coisas diferentes. E aí que eu falei, caramba, é muito, muito infantil. Porém, é isso aí, coisas que nunca comi, coisas que nunca vivi. É o que eu consigo experienciar com todos os meus sentidos, alguma coisa nova sempre a cada vez. Né? E, cara, e isso que você falou, esse negócio parece infantil, simples. Não é, cara. A genialidade tá na simplicidade. É a hora que a gente saca o que é simples. Oh, meu, é só isso. Nossa, era tão simples assim? É tão simples assim. É só comer e experienciar as coisas que você quer diferente, acabou. Pra tua essência, esse é o caminho. Sim. E aí, o que você ainda fez disso? Você não fez só uma experiência sua, né? Você traz o símbolo de dentro pra fora. Aí você cria o vídeo, vai lá, fala sobre a tua experiência. E então aí você vira o mentor da experiência. Isso. Aquilo que a gente estava falando também aquele dia, das pessoas também depositarem em você o mentor que vivenciou aquilo. É o arquétipo do mentor, né? Do velho sábio. O que eu acho que também é mais um ponto complicado da religião. Que eu acho que as pessoas entendem muito a religião como uma coisa da caridade. De que não, eu vou ter uma religião para ajudar os outros, que é porque eu sou... Essa é outra coisa que eu aprendi, né? Quanto mais você tenta ajudar os outros, menos você se resolve, mais você complica as coisas. O que está mascarado por trás... De ajudar dessa doação, Estou né? indo... A questão é assim... eu vou lá, ajudo as pessoas, posto no Facebook, coloco no Instagram. O que, né? Aonde está o fundo disso? Na verdade, quem está precisando ser ajudado talvez seja você, né? Na real. Esse é o símbolo. Tô ajudando. Tô desesperado pedindo ajuda. Exatamente. É isso, né? Cara, você sabe que eu passei por uma fase na minha vida que eu ajudava todo mundo. Todo mundo. Qualquer coisa que me pediam, eu ajudava, eu tava sempre disposto. E a minha vida tava uma merda. E aí um dia caiu a ficha e eu falei, caralho, meu, eu preciso parar com isso, porque eu ajudo todo mundo e ninguém me ajuda. Começou assim. Sim. Aquela revolta. Essa Filhos fala da puta, é muito comum. Ninguém me ajuda. Aí depois caiu a ficha e eu falei, caralho, eu tenho que me ajudar. Olha o que eu tô fazendo com as pessoas. Eu tô transferindo a minha necessidade de ajuda pros outros. E aí foi, pra mim isso foi acho que foi a chave mais importante que eu virei na minha vida. Fora que eu falei assim, eu vou parar de reclamar das minhas coisas, vou parar de pedir ajuda pras pessoas, pelo menos durante uma fase, pra que eu me ajude. Sim. Cara, mudou a minha vida assim, velho, da água pro vinho nessa época, porque as coisas que tinham parado, estavam travadas, não andavam, só dava bosta. Cara, parece que de repente virou e começou a dar tudo certo, as coisas começaram a andar, mudei de emprego, fui para um emprego mais legal, não sei o que lá, as coisas andaram e eu falei, puta merda, né? Como a gente fica viciado, às vezes, nesse tipo de emoção, de vampirismo emocional. Sim. E tudo, e a gente não sai dessa poça, né, cara? Fica Sim. ali, afunda nela e não vê que tá num mangue afundando, né? A gente tava conversando isso ontem e hoje, a gente tem um grupo de padrinho no Telegram, e eu tava conversando justamente sobre a ética do ajudar e do não ajudar. Porque todas as religiões
elas ensinam que você não deve ajudar alguém se a pessoa não pedir ajuda. E a gente tem essa coisa de querer ajudar, e parece que aquela... Cara, eu tenho um exemplo que um aluno meu deu uma vez que eu achei fantástico. Ele virou e falou assim, eu entrei nessa de ajudar, e aí eu tava no metrô, e eu fui ajudar uma velhinha. E ela tava com umas sacolas, e ela largou as sacolas para arrumar a saia, para pegar a sacola e subir a escada rolante. A hora que ela largou a sacola, eu fui lá e peguei a sacola, falei, deixa que eu ajudo a senhora. A velha virou pra ele e falou, mas eu te pedi ajuda? Aí ele ficou olhando pra velha assim, a velha falou, eu consigo carregar essa sacola, você quer me ajudar, me dá dinheiro. Caralho! Aí ele tomou uma na cara tão grande, aí a velha foi subir a escada rolante e ele parou, cara, e ele falou, e eu já tinha falado isso pra ele muitas vezes, de falar, cara, não faz isso, pergunta, não sei o quê. Sim. Aí ele, aí foi a hora que ele chegou e falou assim, cara, acho que o símbolo veio na minha cara, assim, de um jeito... na cotovelada. Vidro moído, esfregou na cara, tá ligado? E eu falo muito isso, cara, não reze pra alguém ficar bom. Sim. Sem conversar com ela, fala pra pessoa, você quer que eu reze por você? Sim. Não custa nada, a pessoa fala, quero. Eu sei que... posso, né? Não posso rezar pra você, porque é isso que a gente tá falando, a gente tá falando muito e a gente assim. começa a entrar numa vibe de magia negra que não é aquela magia negra que todo mundo acha que todo mundo acha que é. O que é magia negra? É eu influenciar o livre-arbítrio do outro. Você ficou doente. Olha o que a gente está falando até agora no vídeo. Que tudo que acontece comigo é escolha minha, não é acaso. Eu cheguei naquele ponto porque eu queria vivenciar aquilo. Só que a gente está falando de relacionamento, de roubar celular, coisinha trivial do dia a dia. Mas e quando a gente pega uma doença, tipo um câncer? E aí olha e fala assim, caralho, fui eu que escolhi isso. E eu tenho que passar por isso, e ok, e eu vou lidar com isso do meu jeito, entender esse símbolo, o que é o câncer, onde é o meu câncer, como é que ele... Tudo isso eu vou avaliar. Aí chega o Bruno, sem meu consentimento, vai lá e começa a rezar pra eu ficar bom. Quem disse que ele sabe o que é bom pra mim? Quem disse que eu já não tenho a consciência de que aquilo que eu tô passando é uma lição que eu tenho que aprender, e que se eu viver legal, mais lições, se eu morrer... Era disso que eu vou morrer, Quem porque sou todo mundo eu vai morrer de alguma coisa uma pra hora. Torcer pra que ele viva, né? Torcer ou que o resto. Então assim, quem é você pra ajudar uma velha a atravessar a rua, que talvez nem precisasse, e tirou o amor da vida dela do caminho dela? Quem é você pra rezar pra alguém melhorar de alguma coisa, se aquela coisa é um processo que a pessoa tem que passar durante um período pra ela aprender o que ela escolheu vir aprender? Às vezes tudo que ela fez na vida dela foi pra levar ela pra aquele momento. Vai lá você e tira ela daquele momento. Porque talvez o ponto seja justamente esse. Eu consigo sair com um andador e carregar as minhas próprias sacolas. Sim. E quando você vai lá e segura pra ela, você tá furtando... Isso, aí ela vai se achar uma bosta. Fala, será que a visão que as pessoas têm de mim é que eu não consigo fazer isso? E eu consigo? E eu estou me desafiando? Aí vem lá um cara que não conhece a pessoa e tira essa oportunidade dela. Não estamos falando aqui para não ajudar velhinhas, Sim. mas pergunte antes. Pergunte antes. Quer Se ela precisa de ajuda, não é mais educado. Porque imagina você vai lá catar a sacola da velha sem falar com a velha. Isso acontece muito com deficiente visual. É verdade. Já pega o cara e vai, isso. Não é assim. Aí o cara tá lá, não, tô esperando meu Uber, calma. Eu não vou atravessar a rua. Tem muito disso, né? E a gente tava discutindo exatamente isso. Porque a gente cresce numa sociedade cristã que a caridade ela é imposta. De uma forma que assim, se você não ajuda o próximo, você vai pro inferno. Você é um egoísta, você é um bosta, você não sei o que lá. Só que para ajudar o próximo precisa querer ajuda. É aquilo que eu tava falando aquela hora. Se você tem o que dar, precisa ter alguém para receber. Se esse alguém não tá disposto a receber, tá se fechando a isso, então você não tem o que dar para ele. E olha que maneiro, cara. Isso você vê na física. Você só tem a conexão dos átomos quando existe uma... A covalência, né? Isso também é econômico. Se você quer vender uma ação na bolsa, você só vende se alguém quiser comprar, sabe? Nisso que eu acho que é essa coisa do tudo opera sob uma mesma lei. Bem, gente, finalizamos aqui mais um vídeo do Conhecimento da Humanidade com o nosso parceirão Tavião. Valeu de novo. Muito obrigado. Obrigado por você ter vindo. Foi um bate-papo bem descontraído. Filosofamos aqui. Pois é, espero que eu tenha feito aqui o papel do leigo, que acho que de muitas pessoas que chegam aqui tem essas dúvidas bobas, ou tem essas, não bobas, né, mas iniciantes que eu tenho. E, legal escutar. Não existe essa de leigo, né, cara? A gente eu achei bem profundo. Tudo símbolo, tudo que você perguntou aqui, também a gente respondeu e tudo parte do contexto.
Foi muito maneiro, muito obrigado por terem me recebido. É uma fase muito importante da minha vida e eu fico muito feliz de ter a amizade de vocês. Seja bem-vindo mais uma vez e quando quiser voltar, a casa é sua. Podemos gravar outros vídeos simbólicos e filosóficos. Sim. Tem várias ideias aí. Boa. Temos cursos no canal cdh.tv.br, tem curso de hermetismo, história da magia. Apadrinhe o canal aqui nesse cardzinho aqui, você pode ter mais detalhes. A gente começou uns grupos agora de assunto. A gente tinha um grupo que era um caos, né? Criou um grupo mais de ordem, com assuntos mais definidos, mas a gente criou um monte de subgrupos agora de tarô, de astrologia, de cabala. E a sua xicrinha aí. Minha xicrinha aqui, mansãorubi.com, nossos parceiros lá de Piracicaba. O último curso foi agora dia 24 de novembro, lá com o Thiago Jamas. Mas, cara, procura lá a casa, lá em Piracicaba, é um espaço legal de eventos. Tem um templo xamânico lá dentro, tem um templo de Umbanda também. E também é uma mansão mesmo, com lago, com piscina, o pessoal aluga para casamento. Já disse que eu já fui em casamento lá e foi muito legal. Pô, maneiro. Boa. É isso? Certo? É isso. Tchau, gente. Valeu.